Quando eu penso o assunto, eu gosto muito de ir para a base teórica, né? Os argumentos teóricos, assim. Então, eu gosto muito de ler Edmund Burke, né? Que é considerado o pai do conservadorismo. Russell Kirk também. E, de maneira direta, os dois defendem a ideia de que conservadorismo é a não ideologia. Então, conservadorismo não tem que provar nada. A vida é posta da maneira que ela é. Eles acreditam em transcendência, né? No Criador, numa mente sábia, propondo de maneira estrutural a vida. Então, eles acreditam em tudo isso. E o conservadorismo não ser ideológico é justamente participar da visão cristã da depravação total do coração humano. Não há redenção. Então, assim, o conservadorismo não está propondo mudar o mundo. Ele está propondo o quê? Uma base de liberdade e de progresso natural. Então, por exemplo, o conservadorismo, o que a mulher conseguiu não é ideológico. É óbvio, é natural. É o progresso natural civilizatório. Né? A marcha da vida. É a marcha da vida. Né? Por exemplo, pegando esse gancho, a Bíblia, no Novo Testamento, vai falar sobre os escravos. Mas olha o trato, quando Paulo escreve a Filemon, trate-o como um irmão. Aí alguém vai ler pela lente progressista e vai dizer: a Bíblia, Deus defendeu a escravidão? Não. Do tipo, depois que um homem se afasta do Criador, as barbaridades vão acontecer. Quando entra o Evangelho e uma compreensão da moral ou da lei natural no coração do homem, o próprio homem vai olhando dizendo: isso aqui é incoerente, a gente tem que mudar. Né? E vai progredindo. Por exemplo, Jonathan Edwards, um dos maiores pastores e teólogos da história do cristianismo. Seu pai foi escravagista, ele foi escravagista, mas você tem que ver a gentileza com a qual ele lidava com os escravos. Cartas onde parentes perguntavam: você tem a recomendação de algum escravo que a gente possa comprar? Você tem que ver o amor cristocêntrico quando ele se referia a isso. O filho de Jonathan Edwards e o seu melhor discípulo foram abolicionistas. Ou seja, isso é conservadorismo. Há um progresso natural. Vindo em comparativo com a esquerda, nós estamos atrasados, porque talvez os teóricos do conservadorismo não prevessem profeticamente o dano que o progressismo causaria no mundo. Aquilo que Chesterton, um teólogo católico, disse, né? Chegará o dia que teremos que provar que a grama é verde. Hoje nem a grama é levada em conta, porque o que é grama? É verdade. E se a grama não desejar ser grama? Sim. Toda a base teórica da esquerda, ela foi pautada na revolução do proletário, né? Então começa com Hegel, Engels e Marx, fortalece isso, mas depois que transiciona século XIX para XX, eles perceberam que não é pela revolução do proletário. Aí a esquerda abraçou o seu escudo mais eficaz, que é o escudo social, escudo minoritário. Aí vem a escola de Frankfurt, que gera o que a gente chama pejorativamente de marxismo cultural. A revolução é possível. Não ataca a economia e nem a política, ataca os edifícios culturais. Família, educação, infância, arte, música. Onde a gente encontra um artista conservador, por exemplo? Aí a esquerda conseguiu se expandir e conseguir o que conseguiu, principalmente na juventude, que é natural do ser humano, a juventude ser revolucionária, ansiosa, né, descontente, o filho adolescente, a conta paga, escola particular, e ele, sabe, tá reclamando que o pai é um capitalista e hipócrita e por aí vai. Então é natural a juventude, né? Teve um grande homem que disse: quem não for de esquerda aos 20 não tem coração. Quem não for conservador aos 40 não tem cabeça, né? Não tem cérebro. Sim. Depois que a gente tem filho e começa a pagar os boletos, a gente fala: deixa esse negócio de revolução para lá. Então, assim, eu acredito que a grande questão do conservadorismo é que hoje ele tem que correr atrás do rabo do cachorro. Quando envolve o conservadorismo religioso, porque a gente precisa dividir, né? Há uma confusão também muito grande entre o nosso povo cristão, que achar que o conservadorismo teológico é conservadorismo político, e não é, porque o conservadorismo político ele é de alguma maneira cético. É a base do conservadorismo. Ele é cético, ele não deposita numa persona ou num projeto político a redenção de todo mundo.
Porque ele conta com a maldade do coração humano. Porque você é mau, a gente não vai conseguir uma mudança plena. Estamos atrasados na produção teórica, estamos atrasados em inúmeras posturas que deveríamos ter. Na minha análise, né, como um atuante de direitos humanos e pautas sociais, aí que o atraso ele se torna mais gritante, tanto envolvendo conservadores nessa luta de contenção que é necessária. Então, 2018 que a gente acordou, porque 2002 eu votei no Lula, porque achei que a esquerda era só social. E ninguém sabia, teoricamente, o que isso representava. Então, assim, ó, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque, assim, ó, de 10 irmãos que a gente perguntar, você votou no Lula 2022? 8 vão dizer, votei. Escapei dessa, hein? Depois que nós viemos ter noção... Olhar a página 2, página 3... do que isso representava. Mas, por exemplo, onde está a igreja e onde está o conservadorismo na paternidade usurpada? Eles falsificaram a justiça social. Eles falsificaram os direitos humanos. E eles venderam para a juventude que eles detêm o monopólio da bondade. Sim.